Olá a todas e todos, como vão? Hoje eu vim sugerir algumas técnicas para análise de um poema. Esse é um vídeo para iniciantes e desde o início eu vou sugerir uma leitura desse livro aqui, Versos, Sons, Ritmos, da Norma Goldstein. Esse livro é estruturado em uma linguagem simples, didática. Há vários exemplos literários, né, que ilustram as possibilidades de verso, de estrofe, de rima, de figuras de linguagem, né, que podemos encontrar em um poema. Para quem está aprendendo a analisar um texto poético, esse livro pode ajudar bastante na aprendizagem. Bom, eu vou sugerir 6 passos para análise de um poema. São os passos que eu sigo, não são leis universais, certo? Mas que me auxiliam a compreender um poema. Esses passos, claro, são dados após uma primeira leitura. Então, primeiro eu leio o texto inteiro e depois eu vou analisando. Eu vou seguindo essas etapas. Primeiro passo, qual é a forma desse poema? É um soneto? É uma trova? É o vilancete? É uma elegia? É um poema em prosa? É um poema estruturado em versos livres? É muito importante, é fundamental a gente saber qual é a forma desse poema, porque ali nós vamos saber o que esperar desse poema. Muitas vezes a expectativa é alcançada e muitas vezes essa expectativa não vai de encontro com o que a gente lê, né, no poema. Então, por exemplo, soneto. Soneto é uma forma renascentista. Essa forma renascentista costuma acolher um pensamento clássico, um pensamento universal, que preza pela razão, pelo equilíbrio, pelo belo, certo? Então, quando a gente vê um poema estruturado em soneto, essa é a expectativa que nós temos, porque essa é a proposta renascentista do soneto. No entanto, quando o Gregório de Matos se vale dessa forma renascentista para tecer uma poesia satírica, o que nós encontramos é uma crítica social, palavras chulas, né, expressões grotescas, que mais? Piadas, certo? Produz-se um efeito cômico, né? Só que essa proposta de paródia, de subversão da tradição, só é alcançada se a gente sabe qual é a ideia, né, dessa forma. A ideia renascentista é propor uma poesia que exalte o belo, que exalte o equilíbrio, que exalte a razão, né? E o Gregório subverte porque ele acrescenta o chulo, né? O nojento, né? Certo? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual é a conjugação verbal desse poema? Um poema estruturado no passado pode nos sugerir a evocação de uma memória, quem sabe. Um poema estruturado no futuro pode nos sugerir a projeção de uma esperança, quem sabe, de um sonho, né? Um poema estruturado no subjuntivo pode nos sugerir uma ideia de possibilidade, né? Um
Poema estruturado no presente pode sugerir uma insistência no estado de espírito. Enfim, né? Aqui amplia-se o diagnóstico da mensagem, né? do poema. Terceiro passo, figuras de linguagem. As figuras de linguagem são preciosas para a compreensão do poema. O poema é uma arquitetura, né? Uma arquitetura feita com palavras. Então, se há figuras de linguagem ali, essa figura de linguagem tem uma função no poema, certo? Então, nós temos várias, e aqui o texto da Goldstein fala de muitas figuras de linguagem. Eu sugiro realmente a leitura, eu vou falar de algumas delas. Por exemplo, o hipérbato, né, que é caro, uma figura de linguagem cara aos parnasianos, que é a inversão da ordem sintática em uma frase. Por que ela é cara aos parnasianos? Porque ela promove um efeito de erudição, né, de falar difícil. E os parnasianos gostam, né, dessa aura extravagante, né, digamos assim. A assonância, que é repetição de vogais, né, no verso, pode, por exemplo, no poema do Manuel Bandeira, né, da onda, aonde anda a onda, né, o poema constrói a imagem de uma onda em movimento, e aí ele se vale dessas vogais nasais, aonde anda a onda, fazendo, né, uma onda sonora que potencializa essa imagem. Tem o poema do Gregório de Matos, que ele se vale da aliteração, né, a aliteração é repetição de consoantes. A ti trocou-te a máquina mercante. A ideia aqui é sugerir um som mecânico, potencializando esse efeito de sentido da máquina. A pessoa também se vale disso. O que mais? Anáfora, que é a repetição de uma palavra ou de uma expressão no início, né, do verso. Então, pode sugerir, por exemplo, o efeito de descrição, né? Como se fosse uma câmera descrevendo ponto a ponto uma imagem. Por exemplo, o Cacaso faz isso no poema Grupo Escolar. Ou pode sugerir a ideia de um eco, né? Um som, né, que vem de longe. Depende, né? Precisamos ler o poema para conferir essa possibilidade. O quarto passo, o diálogo intertextual. Esse passo tem que ser dado com muito cuidado, porque quando a gente lê literatura, nós falamos em possibilidades interpretativas, a gente não afirma determinada coisa. Nós sugerimos uma possibilidade interpretativa, certo? Então, porque, por exemplo, muitas vezes eu li, por exemplo, poesia futurista. E aí eu leio o romance Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato. Eu vejo semelhanças ali. Mas isso não significa, por exemplo, que o Luiz Rufato realmente propôs intencionalmente um diálogo entre essas poéticas. Mas eu, como leitora da poesia futurista e como leitora do Luiz Rufato, vejo que há afinidades. Então, eu proponho
eu sugiro, né, uma leitura que promova esse diálogo, certo? Mas eu não posso afirmar que há um diálogo, eu posso afirmar que é possível fazermos esse diálogo, certo? Para tanto, é claro, nós precisa de uma bagagem de leitura. Como que eu vou perceber uma influência surrealista, né, no texto, por exemplo, do Elkanan Ferraz, na poesia do Elkanan Ferraz, se eu nunca li nem a poesia surrealista nem a poesia do Elkanan Ferraz? Né? Precisa de uma bagagem de leitura, certo? Para haver uma coerência aí. E, por fim, né, em que medida esse poema reverencia e vai além da tradição? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, por exemplo, hoje o Camões é um clássico, né, para a língua portuguesa, mas na época dele, ele era um contemporâneo, certo? Na época dele, havia uma tradição, a tradição da poesia trovadoresca, né, portuguesa. E aí, por exemplo, o Camões propõe versos em redondilhas, né? Isso é, versos estruturados em 7 sílabas poéticas. Esses versos em redondilha evocam a tradição trovadoresca, certo? No entanto, ele vai além, porque ele traz essa memória da poesia trovadoresca por meio dessa forma das redondilhas, mas ele estrutura um pensamento renascentista naquela forma medieval, né? Ele propõe um pensamento extremamente filosófico, né? Voltado para o equilíbrio, né? Sobre a imagem universal e ideal da mulher, do amor, certo? Não há um pensamento medieval sobre o amor, não há um pensamento medieval sobre a mulher, há um pensamento renascentista sobre a mulher, sobre o amor, no entanto estruturada em redondilhas, que é uma forma medieval, ou seja, ele traz a tradição e vai além. E é assim que se faz a literatura, né, gente? Com a leitura da tradição e das mudanças, né, que acontecem no mundo, essa confluência entre a contemporaneidade e aquilo que já foi feito no passado. É por meio dessa forma que se alcança uma determinada originalidade, né? Por meio do diálogo do passado com o presente, sem abandonar nenhum nem outro. Bom, por hoje é só, a ideia era auxiliar, eu espero que tenha conseguido na sugestão, né, de como analisar o poema. Um abraço e até a próxima!